sou Pedro Paulo Bicalho, sou presidente do Conselho Federal de Psicologia no Brasil e eu não poderia deixar de estar presente na terceira edição da Semana da Psicologia da APBP, a Associação de Psicólogos Brasileiros em Portugal. Lembrando que os nossos países comemoram muito próximos o Dia dos Psicólogos, dia 27 de agosto no Brasil, dia 4 de setembro em Portugal. Aqui no Brasil, dia 27 de agosto é Dia dos Psicólogos, porque nesse dia, 61 anos atrás, a nossa profissão foi regulamentada aqui no Brasil. Mas é importante dizer que o tema que nós vamos falar hoje, plantão psicológico, a necessidade que cresce a cada dia, não era um tema para a psicologia aqui no Brasil 61 anos atrás. Isso porque 61 anos atrás, nós ainda trabalhávamos com um paradigma de sujeito descontextualizado social e historicamente. Trabalhávamos com uma ideia de sujeito universal e para este sujeito universal não havia a possibilidade de articularmos psicologia com conjuntura. Mas o contemporâneo tem demandado de nós novas formas de inserção, novas posturas, um olhar sobre o nosso contemporâneo. E, portanto, necessitamos de um profissional mais comprometido com o contexto social e, assim, a própria definição de clínica precisou ser revista. Clínica não mais a partir de um local e de uma clientela, onde nós, psicólogos e psicólogos, exercemos a psicologia, mas, sobretudo, clínica como uma postura diante do ser humano e de sua realidade social. Portanto, clínica a partir do radical latino, clinis. Portanto, clínica a partir do que se inclina sobre. Portanto, o contemporâneo exige da psicóloga e do psicólogo uma capacidade reflexiva continuamente exercitada em relação à própria prática, da qual se origina um posicionamento muito específico, próprio da nossa profissão, a partir de parâmetros éticos, a partir de parâmetros técnicos, a partir de parâmetros políticos. A psicologia clínica, a partir desse paradigma de sujeito, não mais passa a ser tratada como uma área de atuação apenas, mas como um ethos, como uma atitude. Por isso, não mais falar de uma clínica, simplesmente, mas de uma escuta clínica. E essa escuta clínica, ela não está presente somente neste lugar dado por nós, que a gente historicamente passou a se chamar de clínica. A escuta clínica está nas empresas, a escuta clínica está na justiça, está no trânsito, a escuta clínica está nas escolas, a escuta clínica está onde a psicologia está. Nesse sentido, o que se demanda para nós, psicólogas e psicólogos, neste contemporâneo, é estar comprometido com a escuta, com o acolhimento desse outro, onde quer que ele esteja. Por isso, compreender esse outro a partir dessa experiência de escuta clínica e dos significados que o próprio sujeito atribui ao mundo, levando em consideração o contexto no qual o próprio sujeito está inserido, considera com que este ser no mundo, e, portanto, o mundo constituído por esse mesmo sujeito, tanto constitui o sujeito como constitui o próprio mundo, e assim constitui a própria psicologia. É a partir desse paradigma que se constitui a ideia de plantão psicológico, como uma modalidade de atendimento clínico psicológico do tipo emergencial e aberto à comunidade. Agora, qual é a noção de emergencial? É emergencial porque nós proporcionamos no plantão psicológico uma escuta e um acolhimento à pessoa num momento muito específico que nós atribuímos a esse momento lugar de crise. Mas não crise do ponto de vista psicopatológico, simplesmente. Crise, talvez, como uma oportunidade. Oportunidade de transformação. Por isso, nesse momento em que nós estamos aqui comemorando os nossos dias dos psicólogos, e estamos trazendo para a questão o tema do plantão psicológico, é importante dizer que, para nós, hoje, uma boa definição de psicologia pode ser: psicologia é cuidado que transforma. Psicologia é cuidado que transforma a própria psicologia. Psicologia é cuidado que transforma o sujeito. Psicologia é cuidado que transforma o mundo em que nós estamos aqui exercendo psicologia.
Por isso, estar junto das nossas populações, inclinar-se em direção do sofrimento das nossas populações, deixar-se afetar por nossas populações, é efetivamente compreender o nosso lugar no mundo enquanto psicólogos e psicólogas, mas também compreender o compromisso social da nossa profissão. Esse compromisso social que nos faz psicólogas e psicólogos, mas também esse compromisso social que o tempo todo nos coloca atentos às grandes necessidades e demandas das nossas populações. Por isso, faz sentido em Portugal ser um psicólogo. Por isso faz sentido no Brasil ser um psicólogo. Ser psicólogo é, sobretudo, estar atentos e atentas às emergências dos nossos povos, da nossa população, e, portanto, fazer com que a psicologia seja efetivamente esse cuidado que transforma. Portanto, daqui do Brasil, um feliz dia do psicólogo e da psicóloga em Portugal, para psicólogas e psicólogos portugueses, e daqui a pouco, dia 4 de setembro, daqui do Brasil, um feliz dia dos psicólogos e das psicólogas para a psicologia portuguesa, a psicologia que se faz em Portugal. Falamos a mesma língua, nós aqui no Brasil, vocês aí em Portugal, que a nossa psicologia ela também seja articulada, assim como a nossa linguagem o é. E se a psicologia é exatamente a profissão que se debruça sobre a linguagem, podermos falar a língua portuguesa torna as nossas psicologias cada vez mais próximas. Que sejam cada vez mais próximas, que o Conselho Federal de Psicologia seja cada vez mais próximo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e lembrando a importância da APBP, da Associação de Psicólogas e Psicólogos Brasileiros em Portugal, para essa aproximação. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar hoje aqui com vocês. Que os plantões psicológicos que norteiam as nossas práticas sejam também motivo para nos orgulharmos dessa psicologia que nós construímos e transformamos aqui em território brasileiro e certamente aí em território português. Que as psicologias brasileiras e portuguesa cada vez mais se entrelaçam e que nós possamos, de fato, aprender uns com os outros. Muito, muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui. Um grande abraço para vocês aqui do Brasil, aqui do Conselho Federal de Psicologia.